Bom, essa é a nossa terceira aula de ótica geométrica e mais uma vez a gente vai estar falando das consequências da propagação retilínea da luz. Na aula anterior a gente viu como nós poderíamos determinar a altura de um prédio sabendo apenas o tamanho da sombra do prédio e de uma pessoa, por exemplo, e a altura da pessoa. Se eu sei esses três valores, a altura da pessoa, a sombra dela e a sombra do prédio, eu consigo determinar o tamanho, a altura de um prédio, ok? Porque a luz está se propagando em linha reta. Hoje a gente vai olhar um pouquinho para câmeras fotográficas, certo? A gente pensa fotografia, prefixo foto significa luz, grafia significa escrita, então se tem luz tem tudo a ver com ótica geométrica e a gente vai estar entendendo então como é a ideia básica, o princípio de funcionamento de qualquer tipo de câmera, seja ela digital ou analógica, ok? Vamos lá? Para isso, eu trazer aqui um esqueminha que ilustra bem esse processo, tá? Imagina que eu tenho uma caixa totalmente escura aqui dentro. Aqui atrás em cinza, ó, eu estou colocando, por exemplo, um filme fotográfico, tá? Ou, no caso de uma câmera digital, um sensor CCD, tá? Ou CMOS. O que acontece? Existe um furinho aqui, ó, uma pequena abertura que vai permitir que a luz passe, tá? Então eu tampo ele. Num certo momento, quando eu abro ele, ele vai a luz vai permitir que a luz passe e vai então a luz tocar aqui atrás no filme e vai sensibilizar esse filme formando uma imagem, certo? Bom, o que eu tenho na verdade aqui? Eu vou ter um objeto real, que eu vou chamar a partir agora abreviadamente de O, e esse objeto real vai ter aqui então a formação de uma imagem, certo? Vamos começar a utilizar os nomes corretos das variáveis, porque elas vão aparecer nas equações que a gente vai estar vendo, certo? Bom, uma coisa que importa bastante quando você faz uma fotografia, por exemplo, é a distância que o objeto que você está fotografando está da câmera. Então, quanto mais longe estiver o objeto, você sabe que vai ficar cada vez menor na fotografia, correto? E quanto mais próximo da câmera estiver o objeto, maior ele fica na nossa fotografia, tá? Então, essa distância entre a abertura da câmera, tá? Deixa eu desenhar direitinho aqui. E o objeto real, nós vamos chamar de distância P, ok? E a distância entre a abertura e a imagem, nós vamos chamar de P com apóstrofe, P', ok? Bom, o que nós percebemos na aula passada, e eu falei que a gente ia continuar utilizando? A ideia aqui, basicamente, vai ser semelhança de triângulos, ok? Então, este triângulo grandão aqui, ó, ele é semelhante a esse, porque ele compartilha, ó, essas duas retas aqui. Essas duas retas pertencem a esses dois triângulos, ok? Se eu continuasse estendendo ele, eu teria os triângulos de mesmo tamanho, tá? Então a ideia é de semelhança de triângulos. O que a gente sabe de semelhança de triângulos? A gente já tratou disso na aula passada. Se eu dividir a altura de um triângulo pela base dele, isso tem que se manter desse lado. Ou seja, se eu dividir a altura de um triângulo, que nesse caso aqui seria o nosso objeto, pelo tamanho da base dele, tá? Que aqui seria P, tem que ser igual para esse lado. Ou seja, eu dividi a altura daquele triângulo pela base dele, que é o nosso P', certo? Então, essa equação aqui, na verdade não é uma equação, é uma observação, que são triângulos, retângulos, então não é que você precise decorar mais uma equação. Você tem que lembrar que o fenômeno aqui, ele é de semelhança de triângulos, tá? É uma proporcionalidade, tá? É uma regra, literalmente, de 3, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em termos de número para fazer um cálculo aqui, tentar descobrir quanto vai dar. Vamos imaginar a seguinte situação. Esse objeto aqui, suponha que não seja uma vela, seja uma pessoa, imagina que ela tenha 1,5 m de altura. E ela está a uma distância de 10 metros da câmera, ok? Essa câmera, eu vou marcar aqui na base dela, ó. Vamos imaginar que ela tenha 10 centímetros de profundidade, ok? E nessa situação, então, eu estou querendo determinar, tá, qual é o tamanho da minha imagem. Bom, se eu sei isso, vamos substituir os valores aqui. Aqui está em metro, aqui está em metro, aqui está em centímetro, ó. 0,1 metro, portanto 10 centímetros, vai dar 0,1 metro para a gente. Então vamos substituir os valores aqui. Qual é o tamanho do objeto real? 1,5 dividido, portanto, pela distância P, que vale 10. É igual ao tamanho da imagem que nós desejamos calcular, dividido pela distância P', né? A distância da imagem até
aqui o orifício, que vai ser de 0,1 metro. Vamos arrumar isso aqui, deixar bonitinho, 0,1 metro. Então a gente pode tranquilamente falar que I vai ser igual a 1,5 que multiplica 0,1, tudo isso dividido por 10, ok? Isso aqui vai dar pra gente o quê? 1,5 vezes 0,1 vai dar 0,15. 0,15 dividido por 10. 0,15 dividido por 10, eu preciso dar mais uma casa decimal aqui, ok? Então vai dar 0,015. E como tudo aqui está em metro, isso aqui vai ser em metro. 0,015. Se eu quiser passar isso aqui para centímetro, tem que andar, né, de metro para centímetro, duas casas decimais. Portanto, uma casa decimal, duas casas decimais. 1,5 centímetro. O que significa isso? Significa que um objeto de 1,5 metro a uma distância de 10 metros vai produzir uma imagem aqui, ó, nesta câmera que tem essa característica aqui, que tem essa profundidade, né? A imagem aqui vai ter apenas 1,5 centímetros de altura. E repare uma coisa, a imagem ela se forma sempre de ponta cabeça. Se você pegasse uma câmera antiga, aquela que eu te falei, que ela é de filme fotográfico mesmo, então você faz uma foto e aí você tira o filme, né? Ele vai queimar, vai estar exposto à luz, você não vai conseguir revelar ele depois, mas você vai ver que a imagem ela está de ponta cabeça, certo? Ela vai estar invertida. E aí você manda imprimir a foto você gira e faz o que você quiser com ela. Mas a imagem se forma invertida. É esse exatamente o procedimento aqui, ok? Bom, essa é a ideia então, que a gente tem aqui sobre uma das consequências da propagação retilínea da luz. Esse tipo de questão, por exemplo, já caiu várias vezes em vestibular, etc. Pode cair em Enem, para quem está preocupado em estudar para esse tipo de prova, né? Vestibular e Enem. Ok? Bom, tem mais uma coisa aqui, na verdade, que eu queria trazer para você, que é uma imagem de uma câmara escura, né? Uma câmera escura de orifício verdadeira. É simples de se fazer, não é nada complexo. Você pega uma caixa, como essa aqui, por exemplo, que é de papelão, veda-se bem todos os cantinhos para garantir que não vai entrar luz. Aqui atrás, nesse canto aqui, foi colocado um papel que é sensível à luz, tá? Um filme fotográfico ou coisa do tipo. E aqui tem um furinho, foi feito um furo, que está coberto, ó, por essa fita aqui. O que acontece? Quando a pessoa abre essa fita, a luz entra e vai chegar lá no fundo, tocando, ela vai, né, sensibilizar o papel, formando uma imagem. Super tranquilo de se fazer. Quem está interessado, se você estiver interessado em ver fotos verdadeiras de como que foram feitas com câmeras desse tipo, procura aí na internet, ó, pinhole. E você vai encontrar fotos maravilhosas feitas com essa técnica, tá? Legal? Bem simples, né? Na próxima aula a gente vai continuar falando ainda mais de consequências da propagação retilínea da luz, tá? Então a ideia é proporcionalidade, semelhança de triângulos, porque a luz se propaga em linha reta. Tudo bem? Bom, provavelmente você está assistindo essa aula aí no YouTube mesmo, né? Mas saiba que todas elas estão organizadas na nossa plataforma. Aqui, ó, cientiatvbr.futurecom.com.br. Tem o menuzinho aqui, ó, tudo organizadinho. E você pode fazer o seguinte: se você gostou do canal, quer patrocinar, quer ajudar, você pode estar patrocinando no canal. Temos também uma página no Facebook, facebook.com/cientitv. Dá um like lá, curte lá para estar recebendo toda hora que a gente publica uma aula nova, que a gente coloca matérias sobre ciência, tecnologia e educação. Ok? Então é isso. A gente se encontra na próxima aula. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço, a gente se vai lá. Tchau, tchau.